Bem, nós sabemos que o português de Portugal tem algumas palavras que têm um sentido diferente para o nosso português no Brasil. Então, como está aqui no livro, na descrição de cada capítulo, eu vou deixar essas palavras para que vocês possam consultar depois, tá bem? Capítulo 1. O russo de mau pelo. Eu nasci em Trás-os-Montes, ao pé da serra, e aprendi desde bem cedo a viver da terra. Fiz pão do trigo cegado, aprendi a sentir o vinho nas videiras, e a ser feliz junto ao campo, sonhar acordado sob as oliveiras. Ai, se eu disser que não sinto saudades, eu minto para poder viver. Ai, se eu disser que não sinto saudades, eu minto para sobreviver. Eu nasci em Trás-os-Montes, num arvoredo. Eu aprendi a ter a vida sem sentir medo. Vivi sem muitos cuidados, corri atrás de gados, dormi nos lameiros. E se hoje um artista eu me mostro, por dentro o que eu gosto é ser um ceifeiro. Trecho da letra da canção Trás-os-Montes, de Roberto Leal e Márcia Lúcia. Desde que me lembro de mim mesmo como gente, já era chamado de o russo de mau pelo. As reações que tinha ao ouvir me chamarem assim eram tão destemperadas quanto as traquinices que fazia. Hoje, sei que mais da metade da minha raiva era por não perceber que me chamavam de russo por causa do meu cabelo branquelo e espigado. Irritado, achava mesmo era que se referiam a mim como um russo. E essa conotação era alarmante, pois nunca ouvia boas histórias sobre os russos com dois S's. Dizem que comem criancinhas. Os pequenos sussurravam, a mão a tapar a boca, cheios de medo. Quem? Os russos, os comunistas. Tu és maluco. Não, já ouvi dizer. E eu saía de lado como quem não havia acreditado em nada. Talvez por isto mesmo o povo costumasse me atiçar, chamando-me "Olha o russo", como uma espécie de vingança pelo meu mau comportamento. Dos 10 filhos do senhor Avelino, eu era o sétimo. Era o mais danado, o mais traquinas, o de sangue ruim, o de mau pelo. Bater-me, pouca gente se atrevia. Aliás, quase ninguém se atrevia a bater em nenhum dos filhos do senhor Avelino. Meu pai era um homem simples, mas dono de um senso de justiça tão grande que se um dos seus filhos fazia algo de errado, não era preciso que ninguém viesse ajustar as contas. Ele mesmo o fazia. Não admitia que apanhássemos uma única cereja madura do cerdeiro do vizinho. Nem tampouco permitia que fôssemos aos campos apanhar as sobras das oliveiras do senhor doutor, o que toda a gente fazia. As sobras do meu avô, então, nem pensar. Era simples e justo e também tinha um orgulho sadio que não permitia, apesar da nossa pobreza, ir ao rebusco no tempo das colheitas. Eu sempre pensei que o senhor doutor tinha tantas oliveiras, não haveria mal que uns pobres coitados como nós apanhassem as sobras do chão. Assim como não entendia como não pudesse se condoer de crianças como nós, a família cheirosa da grande casa do senhor doutor. Sempre imaginei o fumeiro deles abarrotado de chouriços, alheiras, salpicões, as grandes latas de gordura cheias dos rejões que eu adorava. Mas meu pai não pensava assim. Tínhamos o que tínhamos, que era pouco, mas honrado, pois seriam necessárias 10 fomes e 10 cegueiras para fazer aquele homem se prostrar ou ceder à autopiedade, pedindo para um ou para outro aquilo que não lhe pertencia. Meu pai não se prostituía. A dona Júlia já era diferente do meu pai. Não que não tivesse os princípios rígidos que ele tinha, simplesmente tinha menos convicções e não as propagava tanto. Aliás, naquele tempo, as mães não viviam discursando princípios aos filhos.
O mais que faziam para dar força às suas ideias era distribuir umas chineladas. Sim, pois quem não convence por palavras, por argumentos, tem de tomar atitudes. Foi o que eu sempre admirei na minha mãe. Ela sabia tomar atitudes. Depois das homéricas surras que eu levava, sempre a mesma ladainha. A senhora abusa, porque é grande, é mais forte, dizia entre fungos e choros. Eu vou contar ao pai que a senhora bateu-me. E isto era o que ela sempre temia, que o pai soubesse que apanhávamos. Se bem que poucas vezes soube, pois minha mãe, sabiamente, tratava-nos muito bem quando ele chegava a casa, como muitas mães fazem. E nessas horas eu tinha raiva dela, como muitas crianças fazem. Mas, como tudo na vida, que a princípio nos machuca, as surras foram me trazendo calos de experiência. Meu pai dava-me lições que eu entendia como regras para salvar minha pele, mas na verdade eram da mais pura filosofia. Ensinava-me que, quando alguém mais forte viesse em minha direção, não o enfrentasse. Seria um desastre. Aproveita a própria força do teu adversário contra ele mesmo. Mas como, pai? Quando ele vier direito a ti, aguenta-te e desvia-te somente no último instante. A surpresa o fará cair. Quanto maior a sua força, a velocidade e o peso, maior será o tombo. Assim, mais tarde, já conseguia fazer com que o fato da minha mãe ter o dobro do meu tamanho contasse pontos a meu favor. Nas horas cruciais em que tudo doía ou que já não daria mais para segurar um palavrão, eu me jogava no chão, metia-me por entre suas pernas, enroscava nas suas saias e não havia cinto que me alcançasse. Grandes lições, estas que me livraram de muitas situações pela vida fora. Naquela hora eu não sabia, mas aprendi o princípio da minha primeira regra de ouro. Não tema um adversário por ele ser grande. Seja bom. Quando o seu adversário é muito forte e você não pode estar muito longe dele, mas muito mesmo, tem de estar então muito perto, o suficiente para não lhe dar margem de manobra, ou encontrar saídas somente permitidas aos pequenos. Decisões rápidas, soluções versáteis, resultados velozes. Você tem de ser bom. Muitos anos mais tarde, aprendi a verdadeira primeira regra de ouro, a de que não temos adversários, nada nem ninguém a temer, apenas lições a aprender. O único adversário que temos somos nós mesmos. Por outro lado, somente quando se é pai é que podemos avaliar certas coisas. E não foi fácil, com certeza, para minha mãe criar 10 filhos naquelas circunstâncias. Hoje vejo que ela foi outra heroína. Mas, naqueles tempos, tudo isto para mim era motivo de grandes tristezas e me levava, às vezes, a fugir de casa. Gostava de me sentar à beira do ribeirinho, de um lado o lameiro, aquele tapete verde, brilhante e macio. Do outro, estendia-se formosa colina, encarreirada pelas vinhas do meu tio, um dos Patrício, família da minha mãe, é claro. Os Fernandes, família do meu pai, nunca tiveram tantas terras. Metia os pés descalços na ribeira e meditava nas minhas infelicidades. Tinha um pai pobre, uma mãe que me batia, o nosso fumeiro estava quase sempre desfalcado, dinheiro não havia. E não podia pegar nada que era dos outros. Naquela época, não estava preparado para compreender que algumas famílias possuíam juntas e juntas de gado e nós só tínhamos a burra preta para nos ajudar na lavoura. Que meu avô tinha tantas terras cultivadas e a gente passava tanto aperto. Nós trabalhávamos muito nas terras do meu avô e eu achava que devíamos ter outras regalias ou facilidades só por sermos seus netos. Mas,
Chego a pensar que, até hoje, a minha família toda não nasceu para as facilidades. Tudo para nós teve de ser conseguido com muita luta, sempre a remar contra uma maré que não vislumbro muito bem de onde possa vir. Realmente nunca tivemos sorte. Pelo menos naquela época pensava assim. Nas aldeias, as coisas eram bem difíceis para se prover uma família. Cada um tinha de cuidar muito bem da sua horta, pois era dali que todos comiam. Mas, se a horta do vizinho, que era do mesmo tamanho que a nossa, dava para 4 carros de batata e quase nunca era regada, conosco era diferente. Eu passava os dias a me esfalfar sobre o poço. Vivia eu na nora, a rodar interminavelmente com a burra para tirar água e regar as batatas. E o meu pai vivia a mexer na terra, a arar, a adubar cuidadosamente. E quando chegava a colheita, só dava para encher 2 carros. Quanto trabalho me dera a nora! No início da primavera, época de regar os campos, eu tinha de ajudar meu avô. Aliás, a partir dos 6 anos, qualquer criança já tinha tarefas na aldeia. Iniciei minha vida de trabalho exatamente aí. Aos 6 anos, indo para os campos com os meus irmãos mais velhos a apacentar as ovelhas. No verão, dormíamos mesmo nos campos, pois íamos cada vez mais longe pelos lameiros e não dava para voltar para casa. Eu não tinha medo do escuro. Às vezes, as noites até eram tão claras, enluaradas, que se via tudo à volta, como de dia. O que eu temia eram os lobos. Quando apareciam a uivar escondidos em alguma colina ao redor, eu me arrepiava dos pés à cabeça. Mas a minha tarefa mais constante era andar a nora. Atava-se a burra e a nora é que trazia para cima os baldes de água, que descia depois pela tubulação e alagava as leiras de batata. Geralmente ficava ali 3 horas à volta, girando em círculos atrás da burra. Quando me cansava e parava de andar atrás dela, pensando que a burra já era competente para saber o que devia fazer sozinha, ela também parava e lá vinha o avô reclamar. Quantas engenhocas eu maquinei para tentar que a burra fizesse o seu trabalho sem que eu precisasse de estar sempre atrás dela. Uma vez pus-lhe um talo com espinhos embaixo do rabo. A burra se encolhia por sentir o pico do espinho. Aí o pico picava mais ainda e ela andava para frente. Tornava-se a encolher, tornava-se a picar e ela dava mais uns passos. Maravilha! Eu tinha encontrado a solução. Mas qual o quê? Logo o talo caía e a burra novamente empacava. Resignado, cheguei à conclusão de que dava mais trabalho pôr os picos na burra do que andar com ela. Outra dificuldade na aldeia era a carne. Os rebanhos portugueses se concentram mais ao sul, até na região central. Em trás-os-montes, região montanhosa e cheia de pedras, tínhamos mais cabras e ovelhas. O gado bovino, que era pouco, raramente se comia, não se matava. Era o único auxílio que tínhamos para a lavoura, assim como as burras. Comprar carne para se comer era preciso pegar o comboio, fazer uma pequena viagem na barulhenta e fumarenta máquina e ir até Macedo de Cavalheiros. Mas com que dinheiro? Dinheiro vivo era outra dificuldade. Numa pequena sociedade onde o que se comia era plantado pelas próprias famílias e onde os excedentes eram trocados entre si, também por outros alimentos, o dinheiro era escasso e circulava muito pouco. Só era utilizado mesmo para roupas, para o calçado e para alguma emergência. Estava fora do nosso cotidiano. A carne, de onde vinha então? Do fundo do quintal de cada família. O porco! Todos criavam porcos em casa. Eu disse porcos?
Eu quis dizer um porco. Era o máximo que uma família pobre como a nossa era capaz de ter. O porco era uma poupança em cada lar. Era engordado, bem tratado, alisado e respeitado, até quando era morto. Essa era uma festividade anual muito aguardada em todas as aldeias. Era a festa da matança. Significava fartura e gulodices por um bom tempo, pois do valente animal só não aproveitávamos o quê? Acho que nada. De tudo se fazia alguma coisa, desde a sua cabeça até o rabo, incluindo as tripas. O porco dava petiscos para o ano inteiro, principalmente para se atravessar o inverno, quando tudo ficava mais difícil ainda. Além disso, o seu abate era uma verdadeira festa, como que um ritual na aldeia. O dono do animal que ia ser abatido chamava os vizinhos para ajudar, e de manhã, bem cedo, era servido um mata-bicho, um farto café da manhã com figos secos e pão de centeio para forrar o estômago. Após o abate, separavam-se as partes do porco para fazer o chouriço, as alheiras, o presunto, o salpicão. O lombo ia para o adobo, uma mistura de temperos no qual a carne ficava guardada até ir para o braseiro. E as mulheres seguiam para o rio, onde lavavam as tripas para fazer os enchidos. Portanto, um porco em casa significava, além de status, alimento precioso, pois não era preciso dispor de dinheiro para se comer carne. Mas, nesses anos todos da minha infância, nunca me lembro de um ano que tivéssemos a fortuna de matar um porco engordado e crescido em casa. Quando os nossos olhos já pareciam aguçar o seu corte, quando já olhávamos para ele e não víamos o porco, mas o presunto, o bichinho morria. Acho que a nossa gana, a nossa vontade já o matava antes. E lá se iam as nossas esperanças, toda a comida que ele comera por quase um ano, tudo terra abaixo. E lá ia meu pai, com os parcos trocados da família, comprar um porco já crescido. Isto era um verdadeiro rombo no nosso orçamento. Por isso, senhor Avelino, é que eu acho que a gente não deu muita sorte, não é? Nunca demos. Ainda me lembro de me fingir doente, ficar 2 dias de cama, só para que minha mãe me fizesse uma canja de galinha. Manjar só permitido a quem estivesse realmente doente. Mas sabe, pai, se o senhor, de onde está, pudesse ler estes rabiscos, eu queria deixar bem registrado aqui que você foi um herói. Apesar de toda esta aparente falta de sorte, que foi a forja que temperou os seus filhos e os tornou prontos para a dureza da vida, apesar da sua cegueira. Essa, Deus deu um jeito. Você nunca fustigou seus filhos com uma solução que era mais perniciosa que a própria fome, a avareza. Enquanto nas outras casas os latos de rijões e salpicões e a arca do pão ficavam trancados a 7 chaves, na nossa, enquanto houvesse, era para se comer. Não digo que os outros estivessem errados, mas meus pais fartaram-se de matar a fome de muitos filhos da aldeia, que deitavam olhos compridos à nossa mesa. Olha, que quanto mais rápido comes, mais rápido acaba. Assim dizia meu pai, com aquele seu jeito de ensinar que era muito mais poderoso do que sermões, proibições e castigos, porque vinha diretamente do coração. Às vezes as pessoas acham que é exibicionismo do português bem-sucedido em outras pátrias, quando põe para 4 convidados comida suficiente para metade de um batalhão de artilharia com fome, e sente-se ofendido se os convidados não comem tudo. Chego a pensar que também eu, quando comecei a fazer isto, mais tarde, estava a vingar-me de anos e anos vividos no aperto, a contar as alheiras para ver se chegavam até o fim do inverno. E quando o português, mesmo pobre, faz questão de manter a mesa farta, penso que seja a única recompensa que ele mesmo se permita. Um reflexo,
um desabafo entranhado nas veias e no estômago, trazidos de um lugar onde não se dá de tudo, onde a terra é pouca e onde se trava a maior batalha, a batalha diária para se trazer o pão e o vinho à mesa. Por falar em vinho, foi um meio que utilizei para me vingar, certa vez, de todas essas coisas que estou relatando e que foram suplícios da minha infância. Creio que para as senhoras mais bem posicionadas da nossa pequena sociedade, meus irmãos menores, eu e mais outros putos da vizinhança e da família, não passávamos de um bando de traquinas mal cheirosos, sempre a fungar, o nariz a escorrer, os pés descalços e cheios de marcas e escoriações dos tropeços nas ruas. A nossa única utilidade era prestar-lhes favores, como buscar a água, a fonte, dar um recado do outro lado da aldeia, levar a merenda para os homens nos campos distantes ou levar o gado a beber água. Certa feita, uma senhora pediu-nos que fôssemos pisar o seu vinho. Eu me escuso aqui de dizer o seu nome, pois tenho a certeza de que se um dia ler tais rabiscos, irá exclamar: "Ah, aquele russo de mau pelo!" Mas lá fomos nós pisar o vinho. Meu companheiro inseparável, o Linoco, meu irmão Zé, que vivia sob a minha responsabilidade direta e outros. Está claro que, como sempre, ganharíamos não dinheiro, mas algumas guloseimas, tais como rebuçados de amêndoas de algum casamento antigo de que eu gostava muito, talvez um pedaço de folar ou uma broa. Esperar um salpicão ou um chouriço seria abuso. Ao pisar o vinho, não sei ao certo o que me passou pela cabeça. Talvez tivesse me lembrado de que o meu pai nunca tivera um lugar como aquele, porque também nunca tivéramos videiras suficientes para fazer vinho, porque também nunca nos sobrou terras para plantá-las. Talvez, na inocência da minha pouca idade, achasse que os adultos mais abastados sempre pedem favores demais para as crianças pobres, como se fossem impostos que devêssemos pagar pela nossa pobreza, ou uma indenização por terem de nos encarar diariamente com todas as nossas mazelas. Talvez tivesse me lembrado de que o meu avô tinha algumas das melhores terras e videiras da região, enquanto nós só servíamos para pisar a uva dos outros. Não sei se por vingança de todas aquelas coisas que naquela época eu achava barbaridades, se por revolta ou por pensar que era muito trabalho para a pequena recompensa que eu sei que teríamos, sei lá por quê, fiz xixi no vinho da senhora. Talvez eu não tivesse consciência de todas essas situações naquele tempo, mas o meu ser interno, minha alma clamante, meu pêndulo de justiça, àquela altura instalado mais no estômago que na consciência, devem ter se revoltado, turbilhonado, fervilhonado dentro do meu corpo, meu sangue, meus rins e extravasado num simples e inocente xixi, mas que no meu pequeno mundo, na pouca maturidade e experiência de estratégias, foi altamente benéfico e relaxante, uma grande vingança. Exatamente por isto, acho a criança um ser maravilhoso. O adulto não consegue, nas mínimas coisas, deixar de ser falso. A sociedade não nos lapida, ela nos apara violentamente. Não digo que ao menor desagrado você deva fazer xixi na mesa do chefe, como sinal de protesto. Mas o que é admirável na criança é a forma liberta, descontraída, de pôr para fora as suas dúvidas, os seus desagrados, a sua revolta. O homem guarda e camufla, mas aquilo fica como uma massa incandescente no seu peito, prestes a explodir mais tarde, talvez em cima das pessoas erradas, talvez diante de um incidente ridículo
que não devesse merecer mais do que uma simples chateação. Mas foi a gota final. Por isso, os adultos são imprevisíveis, complicados. Nunca sabemos em que gota vamos. Creio que só podemos ser felizes se pudermos viver de acordo com a nossa própria consciência, despejando, da forma mais polida que possamos, as nossas dúvidas, incertezas, temores. Nós começamos a ficar cada vez menos crianças e mais infelizes à medida que vamos transformando nosso coração num poço de gemidos abafados, amarguras choradas em cantos escuros, mágoas, os dentes cerrados, isolados. Alguém já disse que o reino dos céus seria dos pequeninos, porque os pequeninos é que estão certos. Se algo lhes desagrada, reclamam, não sorriem falsamente. Se dói, choram. A sua natureza aberta procura não criar complexos para o seu próprio ego, vingando-se das coisas ou das pessoas que os traíram. Se você não lhe der um pedaço do seu doce, ela jura que quando tiver um, também não dividirá com você. São recursos dos inocentes para a descarga das suas frustrações que os adultos bloqueiam. Quando pequeno, usei e abusei do direito de gozar a minha inocência e a minha infância, fazendo minhas pequenas vinganças, meus protestos contra o que achava errado. Fazer xixi no lagar da senhora foi um deles. A única vantagem de ser adulto nesta questão talvez seja a de estarmos mais próximos do verdadeiro perdão. Ou será que a criança esquece antes mesmo de perdoar?